Nos últimos dias, vídeos de pessoas em estado psicótico têm circulado nas redes sociais. Nas imagens, os usuários se arrastam no chão, ficam paralisados e, em alguns casos, se tornam extremamente agressivos durante a luz do dia. Todos esses vídeos estão relacionados com a K9, uma espécie de maconha sintética que chegou ao Brasil e é quase 100 vezes mais potente que a maconha natural. Na internet, passou a ser chamada de droga zumbi por conta dos efeitos colaterais provocados em usuários. Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Paião, editor do Tecmundo, e no vídeo de hoje falaremos sobre a droga zumbi e por que essa substância é tão perigosa para o ser humano. Então já deixa uma curtida no vídeo porque te contaremos tudo sobre os perigos da K9. Órgãos internacionais definem a K9 como um tipo de maconha sintética, feita com diversos produtos químicos, incluindo moléculas do THC pulverizadas em ervas. O objetivo dessa droga é parecer com a maconha natural e normalmente vem disfarçada de incensos e ervas aromatizantes. Esse novo entorpecente está se espalhando em grandes metrópoles como São Paulo e possui diversos nomes como K2, K4, K9 ou Spice. Importante lembrar que, apesar de levar o nome de maconha sintética, a K9 ou Spice não tem nada a ver com a maconha natural. Isso acontece porque a nova droga não leva em sua composição a cannabis. Segundo o Centro de Prevenção contra Doenças dos Estados Unidos, o nome maconha sintética se deu pelo fato de que os canabinoides sintéticos podem se ligar aos receptores cerebrais da mesma forma que a cannabis. A diferença também pode ser notada na aparência, aroma e em seus efeitos, já que o K9 é quase 100 vezes mais potente do que a maconha natural. Apesar de já ser uma droga bem conhecida lá nos Estados Unidos, a fórmula da chamada maconha sintética foi criada originalmente para fins científicos. Um dos principais criadores dessa substância foi John William Huffman, um pesquisador americano que na década de 80 estudava formas para tratar doenças como HIV e esclerose múltipla. De acordo com Huffman, testes feitos com animais se mostraram bastante promissores para tratamentos contra dor e inflamações em alguns tipos de câncer de pele. Apesar dos avanços, a pesquisa também revelou os danos extremos que essas substâncias provocam nos receptores cerebrais, principalmente quando são consumidas. O grande problema surgiu quando membros da equipe de Huffman publicaram os resultados da pesquisa em revistas científicas, como acontece com qualquer tipo de experimento, mas isso foi como jogar uma isca para predadores. Empresários e oportunistas do setor farmacêutico viram naquela fórmula um valioso mercado que estava praticamente pronto e os principais alvos seriam usuários de drogas em forma de efeitos cada vez mais fortes. Os oportunistas do setor misturaram diversos compostos da fórmula com ervas benignas para criar algo que se parecesse com a maconha. Foi então que a bomba cerebral chamada K9 estava criada. Anos se passaram e em meados de 2009, Huffman recebeu ligações com notícias para lá de perturbadoras, pois produtos baseados em sua fórmula estavam sendo vendidos em head shops, um tipo de tabacaria moderna. Apesar de ter recebido a ligação em 2009, a droga já circulava nas ruas desde 2004. A chegada da K9 ou Spice chamava a atenção de diversos desavisados por levar o nome de maconha sintética. Isso resultou em uma nova crise sanitária envolvendo entorpecentes nos Estados Unidos e as principais vítimas desse mercado eram os jovens. Geralmente a K9 é usada em incensos de ervas e fumada como maconha tradicional. Também vem em tabletes ou como um líquido para ser colocado em cigarros eletrônicos. Em alguns casos, ela também foi usada em alimentos, como doces à base de maconha. Segundo especialistas, o uso desse tipo de substância é extremamente perigoso e pode causar convulsões, alucinações, tremores, paranoia, pressão alta e batimentos cardíacos acelerados e, em muitos casos, até a morte. Ainda de acordo com Huffman, os receptores cerebrais não existem para que as pessoas possam fumar maconha e ficar chapadas. Na verdade, esses receptores têm uma função de regulação de apetite, náusea, humor, dor e inflamação. Para o criador, usar drogas como maconha sintética é como pegar uma arma e brincar de roleta russa enquanto se aproxima ainda mais de um abismo sem volta.
Nos Estados Unidos, os danos desse tipo de droga já são bem conhecidos pelas autoridades. Segundo a Associação Americana dos Centros de Controle de Envenenamentos, os centros receberam 4.500 ligações nos últimos 2 anos de pessoas usando maconha sintética. Acredita-se que a maior parte das drogas sintéticas é produzida lá na China, que também se tornou o principal fabricante do fentanil, outra superdroga que tem provocado uma epidemia de overdose nos Estados Unidos. Em 2013, a União Europeia identificou 81 novas substâncias psicoativas, das quais 29 eram canabinoides sintéticos. De acordo com Lawrence Payne, porta-voz do DNA, devido à alta lucratividade desses entorpecentes, laboratórios clandestinos nos Estados Unidos e no México estão produzindo e sintetizando cada vez mais. Uma pesquisa realizada no estado de Michigan, nos Estados Unidos, indica que a K9 ou Spice é a segunda droga mais popular entre estudantes de ensino médio, atrás apenas da maconha. Um caso que ilustra bem os efeitos da maconha sintética foi o surto zumbi que aconteceu em meados de 2016 em Nova York. Na época, mais de 30 pessoas foram flagradas andando de um lado para o outro em um bairro. Todos eles se moviam como zumbis, apresentando grunhidos estranhos, se moviam lentamente e em alguns casos eram extremamente violentos. De acordo com autoridades norte-americanas, existe a possibilidade de que resíduos de metais prejudiciais à saúde possam estar presentes nas misturas. Outro problema é a falta de informações confiáveis sobre esse assunto. De acordo com Mark Piper, da Raindox Testing, os usuários não sabem a quantidade de produtos químicos inseridos na composição, o que eleva ainda mais os riscos, sem contar que essas substâncias costumam vir de laboratórios clandestinos. A gente chama de canabinoide sintético porque essas substâncias interagem com o receptor canabinoide, com o mesmo receptor que o THC interage no nosso corpo. Mas a maioria delas tem estrutura completamente diferente do THC. E são substâncias que começaram a ser produzidas, na verdade, pela indústria farmacêutica, como uma forma de estudo mesmo. Mas aí, os laboratórios clandestinos começaram a pegar isso e levar isso para o tráfico mesmo, para o uso recreativo dessas substâncias. Tem tido muitos relatos de pacientes com psicose mesmo, com aquela sensação de que está sendo perseguido, de que tem alguém olhando, e aí isso gera também aquela sensação de que, tipo, preciso fugir, tem alguém, sabe, tem alguém atrás de mim. Exatamente, a paranoia. E também que é o que o pessoal associa um pouco com essa questão do efeito zumbi, do aumento da criminalidade, né, porque aí a pessoa fica mais agressiva. Então são esse tipo de coisa que a gente tem observado. Apesar de recente no Brasil, essa droga já está se espalhando por grandes metrópoles como São Paulo. Na sexta-feira, dia 31 de março, policiais perseguiam um homem durante uma operação contra o tráfico de drogas. Na fuga, o suspeito pulou de uma altura de 7 metros, mas conseguiu fugir, deixando alguns pertences para trás. O que era para ser uma operação de rotina se tornou algo ainda maior devido às substâncias encontradas na perseguição. Os policiais recuperaram uma grande quantidade de dinheiro e 300 porções da K9. Um comparsa foi apreendido e agora uma investigação será iniciada para descobrir como essa nova droga chegou ao Brasil ou se já está sendo fabricada por laboratórios clandestinos. Outra suspeita é que essa substância já esteja sendo usada para potencializar o efeito de outras drogas já conhecidas. Se você chegou até esse ponto, eu gostaria primeiro de agradecer por acompanhar a fundo o nosso conteúdo e depois pedir para que deixe também sua curtida no vídeo para mostrar para o YouTube que a discussão que a gente propõe aqui é relevante. Compartilhe o vídeo e deixe também sua sugestão de outros temas sobre os quais poderíamos tratar no futuro. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho ao lado e selecionar a opção todas para não perder nossos próximos vídeos. E confira os links na descrição para encontrar ofertas e cupons imperdíveis, além das nossas fontes de pesquisa. Eu sou o Felipe Paião e fico por aqui. Nos vemos no próximo Tech Docs. Um abraço, tchau, tchau.